Fala meus queridos, fala minhas queridas, tudo bem com vocês? Pessoal, mais um videozinho falando sobre o concurso da PM Sergipe 2024, tá? Então, dessa vez eu vou passar para vocês algumas informações referente à minha preparação para ser aprovado no concurso da PM Sergipe 2018, tá? Então, vou falar com vocês, vou dar algumas dicas de estudos, o que eu fiz para me sair bem na prova, tá? Então, a gente sabe que o edital é muito extenso, é muito conteúdo, então eu já adianto para vocês, se antecipem, comecem a estudar o quanto antes, né? E assim que abrir o edital 2024, vocês fazem só apenas os ajustes que é normal. O que tiver de novidade, vocês se preparam, vai ter tempo suficiente para isso, até porque o edital não tem condições de ser totalmente modificado. Então, praticamente 80% do edital ele será repetido, isso é fato, inclusive o TAF, né? É muito difícil ter uma alteração também na questão do TAF, certo? Então, pessoal, vou trazer todas essas informações depois da nossa vinheta. Mas antes, não se esqueçam, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, dê um like de vocês, é muito importante, pessoal. Comentem, compartilhem o nosso canal, beleza? E não deixem de se inscrever. A inscrição é muito importante, vocês ajudam bastante o nosso canal. Isso ajuda bastante também aí no engajamento, certo? Então, galera, depois da vinheta, vou começar aí passando as informações, todas as informações que eu utilizei para ser aprovado no concurso da PMCG de 2018, beleza? Valeu, galera. Bom, pessoal, primeiro eu trago essa perguntinha básica, né? Uma pergunta bem básica. Você está dentro dos requisitos exigidos? Então, o que era uma coisa bem complicada, né? Antigamente, eu acho que antes do concurso de 2018, era a idade limite, que era de 30 anos, tá? Então, a partir de 2014, a idade limite passou a ser 35 anos, e isso ajudou bastante, ajudou bastante. Então, muita gente acabou tendo essa oportunidade de entrar na polícia, de ingressar na polícia, mesmo aí na sua faixa dos 30 a 35 anos, certo? Outra coisa também que é muito importante de frisar é que esse concurso será de nível médio, tá? Nível médio completo. Tinha sido aí cogitado a dúvida de que se realmente seria o concurso de 2024 seria superior ou se seria ensino médio. E aí o governador ele acabou optando por colocar o concurso aí com nível médio, tá? CNH categoria B, certo? A altura mínima também foi alterada, então para homem agora é 1,60, para mulher 1,55. E aí as outras informações que eu não coloquei aqui, mas são lógicas, né? Está kit com as obrigações eleitorais e militares. Militares aí só para os homens, tá? E está em pleno gozo de seus direitos políticos e civis. Então, a primeira coisa que vocês têm que se atentar é isso. Vocês estão dentro dos requisitos exigidos, porque, por exemplo, eu não tenho CNH. Velho, corra e vá tirar. Corra e vá tirar a sua CNH, tá? Eu tenho um problema aí com, sei lá, com as obrigações eleitorais. Então, vá resolver, vá regularizar. Eu tô, sei lá, com 36 anos, velho. Então, você já tá fora da lei do limite exigido, né? Eu não tenho ensino médio ainda vou terminar o meu ensino médio. Então, meu irmão, corra atrás. Corra atrás, porque esses são os requisitos exigidos para ingressar na Polícia Militar, certo? Outra perguntinha: qual matéria você tem mais dificuldade? Isso eu perguntei, né, para mim mesmo, quais eram as matérias de todas essas daí aí, listadas, quais dessas eu teria mais dificuldade. E aí, pessoal, como é que eu faço para saber quais são as matérias que eu tenho mais dificuldade? Respondendo questões, né? Então, peguei aí algumas questões de português, pesquisei algumas questões de noções de direito, informática, matemática, história e geografia de Sergipe, exceto atualidades, tá? Atualidades, mais na frente um pouquinho, eu vou passar para vocês esse macete. Não adianta você estudar atualidades agora, certo? Atualidades só comecem a estudar quando sair o edital. Só quando sair o edital. Porque no edital é que ele vai colocar lá quais são os temas, né? Quais são os temas que podem ser cobrados na prova aí relacionados a atualidades. Então, atualidades
é uma matéria que você não deve se preocupar agora. Voltando à pergunta, né? Qual matéria eu teria mais dificuldade? E a matéria que eu tive mais dificuldade foi a de português, certo? Português era uma matéria que eu tinha muita dificuldade. Eu errava muitas questões de português, tanto é que na prova, salvo engano, de 25 eu só acertei 17 ou foi 18. Então assim, muito baixo, muito baixo. É, Então assim, português eu, além do cursinho, né, que eu fazia, cursinho regular, eu também tive que pagar para fazer uma isolada de português. Eu tive que pagar para fazer uma isolada de português, aí aos sábados, né? Aos sábados à tarde. E mesmo assim ainda consegui ali, acredito que 17 ou 18 questões, tá? E por que eu tive que pagar uma isolada? Porque português é peso 3. Então uma questão que você acertar de português equivale a 3 pontos, tá? Se eu tivesse dificuldade, por exemplo, em matemática, eu faria uma isolada? Não, não. Eu tentaria estudar em casa, tentaria fazer o possível para compreender pelo menos ali a metade do conteúdo, ou sei lá, 3 assuntos, 4 assuntos, torcer para cair na prova e não zerar, né? Então, isso também está no edital, tá? Você tem que ter uma pontuação acima de 50%, né, para estar apto a concorrer às vagas e não zerar nenhuma disciplina. Então, eu tive que correr atrás para meio que entender a matéria de português, porque era peso 3. Porque era peso 3, então eu tinha que correr atrás, né? Noções de direito também peso 3, mas eu não estava muito preocupado com a questão de noções de direito, porque eu já cursava direito, né? Eu fazia faculdade de direito na época, então direito eu estava bem tranquilo em relação a isso. E peso 3, né? Peso 3. Então 25 questões de direito, eu acertei 24, né? Errei uma por falta de atenção, respondi na pressa e acabei perdendo uma questão da parte aí de noções de direito, mas acertei 24 e aí, obviamente que eu tive uma pontuação muito boa nessa parte de noções de direito. Informática peso 1. Também tinha dificuldade em informática, certo? Eu assistia muita videoaula pelo YouTube e hoje a plataforma ela disponibiliza muitos vídeos da área de informática, então tem muitos cursos lá no YouTube que é gratuito, né? Então assim, informática também eu só comecei a estudar depois do edital. Matemática eu já falei, né? Eu tinha uma dificuldade e ao mesmo tempo eu não tinha, né? Eu não quis meio que perder meu tempo estudando matemática, né? Até porque matemática aí peso 1, eu sabia que eu não podia zerar, então se eu marcasse as 10 questões, tudo letra A, pelo menos umas 2 ou 3 eu acertaria, né? Mesmo que na sorte, mas eu acertaria. O que eu não puder era zerar. História e Geografia de Sergipe. Já começa a estudar de ontem, porque é peso 2. História e Geografia de Sergipe não são assuntos extensos, são assuntos bem tranquilos. Dá para você achar na internet, inclusive eu vou até pegar aqui um canal de um professor que, salvo engano, ele é professor de História. Eu vou disponibilizar aqui nos comentários, que é muito bom, muito bom. História e Geografia de Sergipe. E assim, para você encontrar material em PDF é meio complicado. Eu tive muita dificuldade para encontrar material de História e Geografia de Sergipe. Achava algumas videoaulas bem resumida, tá? Bem resumida. Mas assim, não é uma coisa que você deve esquentar muito a cabeça. Eu acredito que História e Geografia de Sergipe, até em relação mesmo à última prova, né? Se vocês é, pegarem ali a última prova, 2018, dá para vocês tirarem muita coisa, né? 2018, 2014, 2005, né? Dá para vocês tirarem muita coisa aí a respeito de História e Geografia de Sergipe, tá? Porque não tem mudança, né? É uma coisa só para a vida toda. Então, é bem tranquilo aí a questão de História e Geografia de Sergipe. Lembrando que são 10 questões, peso 2. Então, assim, já dá para o cara começar a estudar de agora. Não esperem o edital, porque com certeza vai cair História e Geografia de Sergipe. Isso é fato. Então já comecem a estudar. E atualidades é o que eu falei. Eu só começaria a estudar quando saísse o edital. Eu particularmente comecei a estudar atualidades faltando mais ou menos uma semana, 15 dias para minha prova, né? Assisti algumas entrevistas,
algumas notícias que falaram que falavam, né, sobre aqueles tópicos que estavam no edital. E assim, não tem muito que você é, quebrar a cabeça não, sabe? Atualidades é você estar por dentro do que está acontecendo no Brasil e no mundo, certo? Então assim, é bem tranquilo, não tem bicho de sete cabeças também. Inclusive é peso um, tá? Atualidades das 10 eu acertei as 10 questões, tá? Das 10 eu acertei 10 e, salvo engano, uma foi anulada. Uma questão foi anulada. Então, assim, atualidades eu gabaritei e estudei quase nada, né? Estudei aí faltando só uma semana, 15 dias por aí, tá? Então, a primeira coisa que você tem que saber é qual matéria você tem mais dificuldade, né? Dessas, quais você tem mais dificuldade? E aí, no meu caso, foi português. Como eu consegui identificar que eu tinha dificuldade em português, então automaticamente eu comecei a fazer o quê? Estudar nas minhas horas vagas. Finais de semana eu estava estudando português, respondendo questões de português. Fiz uma isolada de português para ter o mínimo de dano possível, tá? O mínimo de dano possível. Então, é isso. Identifiquem a matéria que você tem mais dificuldade e já comece a estudar. Já comece a estudar. Inclusive, pessoal, português é padrão. Português é padrão. Qualquer concurso público tem português, né? Qualquer concurso público hoje em dia, português e matemática tá lá, entendeu? Só que no caso do concurso da PMCGIB, português ele tem peso 3, ou seja, ele se torna uma matéria de extrema importância, certo? Outra perguntinha que eu fiz a mim mesmo que eu faço a vocês é se vocês estão aptos físico e mentalmente falando, tá? E por que eu pergunto isso, galera? Porque eu confesso que quando eu vi o edital, eu meio que fiquei com receio por conta da natação, tá? Eu tinha muita dificuldade na natação, eu não sabia nadar, certo? Eu quando era pequeno, brincava na piscina, mas eu nunca consegui boiar, nunca tive facilidade para o nado crawl, o borboleta, ou seja lá o que for. Eu não sabia. Então, quando eu vi o edital, eu me assustei com a questão da natação, certo? Confesso que eu fiquei com receio. Inclusive, eu não fiz o concurso de bombeiros, porque no edital, bombeiros você tinha o tempo, né? E você tinha que atravessar a piscina, ia e voltava, né? Você tinha que ir e voltar. Resumindo, era 50 metros de natação dentro de um minuto, salvo engano. Acho que é um minuto o edital do bombeiro. Já a natação aqui na polícia são 25 metros, ou seja, você só precisa atravessar a piscina e o tempo é livre. Então foi o que me deu um certo ânimo. Mas aí, eu sabendo da minha dificuldade, o que foi que eu fiz? Entrei na aula de natação para eu aprender pelo menos a atravessar uma piscina, certo? Então, barra são 7 repetições. Então, para quem está acostumado a não fazer barra, para quem não tem costume de fazer barra, velho, é muita barra. É muita barra. Então, quem não consegue fazer um ou duas, comece a treinar a partir de hoje. Comece a treinar a partir de hoje, porque você não consegue conquistar 7 barras treinando em uma semana, 15 dias ou um mês, tá? É o passo a passo. Você vai ganhando aí uma repetição, duas repetições a cada semana, a cada 15 dias, às vezes até a cada mês. Você consegue ganhar aí duas, três barras. Então, não é fácil, pessoal. Não é fácil, certo? Tem também a questão do abdominal, que são 40 repetições, tá? Esse abdominal, 40 repetições, é feito em um minuto, certo? Flexão de braços são 30 repetições, tá? Corrida de fundo, 2.400 metros, também em 12 minutos, tá? E aí, obviamente, a natação, que é 25 metros, tempo livre, certo? Para as meninas, a barra é ficar pendurada, né, suspensa durante 45 segundos. Abdominal, acredito que seja 30 repetições em um minuto. Flexão de braços são 30 repetições. A corrida de fundo é 1.800 metros e a natação é padrão para todo mundo, 25 metros, tá? Então, vocês estão aptos a fazer esse TAF,
É a segunda pergunta que eu faço a vocês, tá? E mentalmente falando, vocês estão bem mentalmente para, além de estudar a prova objetiva, também treinar para o TAF? Então, pessoal, são perguntas que você deve fazer a você mesmo. São perguntas que eu fiz a mim e a partir daí foi que eu disse, não, vou fazer o concurso, eu vou conseguir passar, certo? Então, essa é a segunda pergunta que eu faço a vocês, a questão se vocês estão aptos físico e mentalmente falando. E por fim, qual é o perfil da banca, tá? A gente sabe que ainda não tem banca definida, certo? A banca ainda está em processo licitatório, mas é extremamente importante, galera, vocês conhecerem o perfil da banca, certo? E aí eu consegui aqui dividir em duas vertentes, tá? São as bancas que cobram a literalidade da lei, e aí no caso foi a IBFC, que é a que aplicou a prova 2018, né? O IBAD e o Instituto AOCP. Essas bancas elas costumam cobrar a literalidade da lei, certo? E o que é isso? A lei seca. O que está na lei, eles copiam, cola e jogam na prova. E tem as bancas que cobram a jurisprudência, doutrina, que aí é um perfil da CESP, da ESAF, do FGV, tá? Então, e aí é uma opção minha, tá? Se viesse uma banca que cobrasse a literalidade da lei, a prova seria mais tranquila. Eu acho que a prova seria mais fácil para vocês desenrolarem, certo? Porém, a IBFC ela trouxe muito problema no último concurso, tá? Então, para quem fez a prova 2018, passou por maus bocados, tá? Por conta aí da IBFC, certo? Não vou entrar no mérito se foi desorganização da banca, se foi alguma coisa que a banca, sei lá, alguma atitude que a banca tomou que era errado, disseram que teve coisas que entrou na prova que não era para ter entrado, enfim, eu não vou entrar no mérito, certo? O que eu quero que vocês entendam é que o perfil da banca é extremamente importante, extremamente importante. Mas não é por isso que vocês não vão estudar, tá? Não é por isso que vocês só vão estudar quando sair a banca. Não, negativo. Vocês já começam a estudar e começam a responder provas de todas as bancas possíveis, tá? Quando sair o edital, que a banca vai estar lá como a escolhida, né? Para o certame, para a realização do certame, aí vocês direcionam as questões para aquela determinada banca, certo? Mas aí, ó, é a terceira perguntinha que vocês têm que se fazer. Qual é o perfil da banca? O que é que a banca cobra? O que é que a banca costuma fazer nas provas quando ela elabora provas, principalmente para carreiras policiais, certo? Então, são três perguntinhas que são fundamentais para que vocês tenham sucesso na prova de vocês, certo? A primeira é: eu tô apto, físico e mentalmente falando. Quais são as matérias que eu tenho mais dificuldade? Então, as que eu tenho mais dificuldade é as que eu vou dar a maior atenção. E qual é o perfil da banca? Eu tenho que saber como é que a banca vai me cobrar aqueles assuntos. Eu sabendo de tudo isso, pessoal, a aprovação é questão de tempo, certo? O sucesso é ali, ó, é de imediato, certo? Vamos adiantar aqui um pouquinho. Qual matéria devo começar estudando? Eu separei aqui as três que eu acho que são as três principais, tá? Português, que tem peso 3, Noções de Direito, que também é peso 3, História e Geografia de Sergipe, que é peso 2. Eu não coloquei aqui no slide, mas a matéria de português ela teve 25 questões, tá? 25 questões. Junto com 25 questões de noções de direito, foram 50 questões só dessas duas matérias, português e noções de direito. Então, só daí já dá 150 pontos. 150 pontos. Então, vocês vejam a importância de vocês estarem super bem em português e em noções de direito. E eu trouxe também a História e Geografia de Sergipe, porque além dela ser peso 2, vocês já podem começar a estudar. Porque noções de História e Geografia de Sergipe vai cair. Vai cair, todo o concurso vem caindo. E não é extenso. A gente sabe que a História e Geografia do nosso estado não é muito antiga,
não é muito extenso o conteúdo. É um conteúdo tranquilo para se estudar. Não é difícil de se estudar, tá? Se eu tivesse que colocar aqui algum empecilho, seria para achar conteúdo. Para achar conteúdo, tanto em PDF quanto em videoaula, eu tive muita dificuldade. Eu tive muita dificuldade para achar, tá? Mas hoje, provavelmente passados aí 6 anos, é muito provável que tenha algum conteúdo ali de História e Geografia de Sergipe, tá? Então eu particularmente falando, estudaria, começaria na verdade estudando essas três disciplinas: português, noções de direito e História e Geografia de Sergipe. E agora eu vou falar sobre cada assunto que vocês devem começar estudando. Português, pessoal, eu coloquei todos. Eu coloquei todo o conteúdo programático de português. E por que eu coloquei todo o conteúdo? Porque, a depender da banca, tem bancas que podem cobrar determinados assuntos que outras bancas podem não gostar de cobrar, certo? Mas a primeira aqui, ó, de cara, compreensão e interpretação de textos. Todo concurso cai compreensão e interpretação de textos. E não é só uma ou duas questões, não. Salvo engano, o concurso da polícia caiu, foi 5 ou foi 10 questões. Eram dois textos, cada texto com 5 questões, tá? Eu não vou dar certeza porque eu não estou com a prova da polícia aqui comigo. Eu não estou com a prova impressa. Mas todas as provas que cobram português têm questões de compreensão e interpretação de textos, tá? Tem questões de compreensão e interpretação de textos. E não são poucas, são muitas questões, pessoal. Muitas questões, tá? Então, eu coloquei todos os assuntos de português. Por quê? Porque não tem atualização. O português, ele é português sempre. Claro que uma coisa ou outra que acaba ali sendo ajustado, mas o que está cobrado no edital 2018 vai ser praticamente o edital cobrado no edital 2024. Não tem diferença, certo? Então se eu fosse vocês, eu começaria estudando português, todos os assuntos. É claro que vai pegando que vocês têm mais dificuldade de todos esses aí. Vá pegando que vocês têm mais dificuldades, certo? E vá começando pelo que é mais difícil, tá? E aí no final, vocês vão colocando, vocês vão finalizando, né, a matéria com os conteúdos mais fáceis. De certeza, geralmente cai compreensão e interpretação de textos, emprego do acento indicativo da crase, regra geral de regência verbal e nominal, concordância nominal e verbal. Então, geralmente, esses assuntos eles costumam cair. Esses assuntos eles costumam cair, certo? Então, processo de formação de palavras também teve questões no concurso 2018 sobre o processo de formação de palavras. Teve questões falando sobre verbo, né? A questão do emprego dos tempos e modos verbais. Então, assim, galera, português é de praxe. Português é de praxe. Cai, vai cair. Então tá aí. Não escolha o assunto mais fácil. Não, vou começar estudando sinônimo e antônimo. Não, velho. Não. Vai estudar pelo mais difícil. Comece aí primeiro por compreensão e interpretação de textos. Depois vai para a questão do verbo. Vá para a questão do acento indicativo de crase. São os assuntos mais chatinhos que tem um monte de regrinhas e que vai cair na sua prova. Então já comecem estudando, pessoal. Já comecem estudando, certo? Vou adiantar aqui um pouquinho. Noções de direito foram divididos aí em 4 matérias, tá? Direito constitucional, direito administrativo, direitos humanos e direito processual penal, tá? Então esses 4 aí foram, dentro desses 4, foram aí escolhidos aí 25 questões, tá? E aí, o que é que eu recomendaria para vocês estudarem direito constitucional? Do artigo 1º ao 4º, certo? Que provavelmente vai cair alguma questão sobre isso, sobre a questão dos fundamentos da República Federativa, os objetivos da República Federativa, o artigo 2º que fala sobre a tripartição dos poderes. Então, o artigo 4º fala sobre os fundamentos internacionais. Então, estudem que pode cair também alguma questão aí do artigo 1º ao 4º.
Artigo 5º, eu coloquei ele entre asteriscos e coloquei logo 3 de cada lado, porque o artigo 5º para a prova da polícia não cai não, despenca, pessoal. Não cai, despenca. Então estudem o artigo 5º, principalmente nos assuntos, nos incisos que fala sobre o trabalho da polícia, certo? A questão do entrar no domicílio, o que é casa, o que é domicílio, tá? Então, estudem tudo isso, porque a probabilidade disso cair é de 100%. A probabilidade disso cair é de 100%. Por quê? Porque é atividade policial. Então, o policial ele tem que saber o que está lá no artigo 5º da Constituição, certo? Outra coisa também que eu coloquei aqui é o artigo 144, que fala sobre os órgãos de segurança pública, tá? E aí vocês estudem o artigo 144, que fala sobre os órgãos da segurança pública, principalmente a função da polícia militar, tá? Inclusive tá lá, a missão constitucional das polícias militares. Se você vai fazer um concurso para a polícia militar, é óbvio que você tem que saber o que é, qual é a atividade policial militar, o que é que a polícia militar faz, qual é o seu objetivo, qual é o seu dever como órgão público de segurança pública. Então vocês têm que saber, tem que estar na veia de vocês, certo? Outros assuntos que eu também coloquei aqui, que provavelmente vai cair, que eu acho que vai cair também, são os direitos sociais, os direitos de nacionalidade, os direitos políticos, tá? As organizações dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, assim, são assuntos que há grande chance de cair, tá? Há grande chance de cair. Então, tem gente que se confunde, acha que o órgão, né, de segurança pública, a polícia militar, no caso, né, está relacionada ao judiciário, né? Porque dá a ideia de justiça, a polícia faz justiça. Não, a polícia militar está vinculada ao poder executivo, tá? Então, são coisinhas bem tranquilas de você estudar, bem fáceis de vocês compreenderem, certo? Então, assim, o que eu coloquei aqui era o que eu começaria estudando ontem. Eu começaria desde ontem a estudar isso aqui, aí, tá? Principalmente, galera, o artigo 5º. O artigo 5º tem 75 incisos. É muita informação. É muita informação. Então, quanto mais conhecimento você tiver do artigo 5º, melhor, tá? Quanto maior conhecimento você tiver do artigo 5º, melhor. Artigo 1º ao artigo 4 é bem tranquilo. É bem tranquilo. O artigo 1º ao 4 é bem pequenininho, dá praticamente uma página, certo? Agora, o artigo 5º ele é muito extenso, certo? Então, estudem isso aí. Eu apostaria nesses assuntos que estão aí. Direito constitucional, certo? Direito administrativo. Direito administrativo, eu já começo aqui falando sobre atos, contratos administrativos e licitações. Por quê? Costuma também ser cobrado, certo? Salvo engano, caiu umas duas questões sobre a questão de atos, contratos administrativos e licitações. Não tenho certeza também, certo? Como eu falei, eu não estou com a prova impressa, mas é um assunto que é muito recorrente em prova de concurso, certo? Costuma cair, por quê? Porque é um assunto complexo, tá? Não é um assunto muito simples, não é um assunto fácil de se estudar, beleza? Mas eu começaria estudando aí atos, contratos administrativos e licitações. Em seguida, com certeza também deve cair questão de princípios, regime jurídico administrativo. Caiu uma questão de princípios na prova 2018, certo? O famoso LIMP. Então estava lá na prova 2018. Poderes da administração pública. Então também vocês têm que estudar a questão dos poderes, o poder de polícia e o poder da polícia. Então existe uma diferença e vocês têm que aprender quais são os poderes da administração pública. Vocês têm que aprender. Também de cara assim, vai cair uma questão sobre poderes da administração pública. Estudem. Bens públicos também, muito provavelmente vai cair uma questão de bens públicos. A administração direta e indireta também tem que estar na veia de vocês. Tem que estar no sangue de vocês. A administração pública direta e indireta. Qual é a diferença de administração pública direta e indireta? Qual é o órgão da polícia militar? Ele está atrelado em qual administração? A pública direta ou a indireta? Então tudo isso vocês têm que saber. Tudo isso vocês têm que estar por dentro. E por fim, responsabilidade do Estado, certo?
Eu também estudaria aí a questão da responsabilidade do Estado, porque a gente sabe que a função da polícia militar, o policial militar, ele está ali representando o Estado. Ele não está representando os interesses dele, pessoa física, não. Ele está representando o Estado. Então, todo ato cometido pelo policial militar é de responsabilidade do Estado. Então, estudem direito administrativo. Esses assuntos aqui são assuntos que provavelmente podem cair na sua prova de direito administrativo. Eu daria aí mais ou menos uns 90 a 100% desses assuntos caírem na sua prova de direito administrativo. Direito processual penal, inquérito policial e ação penal. Eu também já começaria a estudar a partir de ontem, certo? Inquérito policial e ação penal também são assuntos que podem cair. Inclusive foi até motivo de ação judicial. Teve algumas questões que foram anuladas, salvo engano, foram duas questões que foram anuladas, porque a questão foi elaborada de uma forma em que remetia ao direito penal, tá? Eram questões ali que meio que era compatível com o direito penal. E aí entraram na justiça, acredito que tenha anulado aí essas duas questões. Eu não sei como é que está o andamento, mas acredito que tenha sido anulado por conta aí desse, desse, desse problema, né? De ter elaborado questões que não era de fato de direito processual penal, era de direito penal. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito, até porque essa matéria aqui de inquérito policial e ação penal, ela tem muito a ver com o direito penal, tá? Então, direito penal e direito processual penal, ele tem uma correlação muito grande, certo? A gente não consegue estudar uma coisa sem ter o entendimento da outra. Não sei se nesse edital 2024 se vai entrar direito penal. Não sei se vai entrar. Seria interessante, né? Até por uma questão de não ter, né? O que houve em 2018, que foi aquela batalha judicial para anulação de questão, a questão não estava dentro do edital, enfim, para evitar qualquer tipo de problema em relação a isso. O interessante é que entrasse também direito penal, tá? Mas aí é só uma sugestão. Por fim, direitos humanos. E aí é onde entra, pessoal. Direitos humanos, ele é muito similar ao direito constitucional. Muito similar ao direito constitucional, certo? Então aqui eu separei algumas situações que é de fato relacionado aos direitos humanos, que é a Emenda Constitucional número 45, tá? Que fala sobre os direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é a famosa DUDE, né? Que é a de 1948. É interessante vocês darem uma lida essa Declaração Universal. A Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica. É interessante vocês estudarem também. E o decreto número 4.229, que dispõe sobre o Programa Nacional de Direitos Humanos, que é o PNDH, certo? Então, eu separei só esses três, tá? Separei só esses três, porque de fato, três não, quatro, né? Quatro assuntos, porque os demais assuntos de direitos humanos está relacionado a direito constitucional, certo? Eu não sei se foi um erro da banca, se a banca era para ter colocado esses assuntos em direito constitucional e acabou colocando em direitos humanos, mas enfim, o que eu sei é que direitos humanos e direito constitucional andam entrelaçados, tá? Eles andam entrelaçados. Inclusive a nossa Constituição, ela é uma Constituição humanizada. Então daí, né, que alguns assuntos de direito constitucional entrou aí na matéria de direitos humanos, certo? E aí, galera, conhecimento geral do Estado. Estudar tudo, tudo que vocês encontrarem. Estude formação territorial, clima, relevo, tudo. Estudem tudo, certo? A história do Estado, a primeira capital, como foi que a primeira capital foi transferida para Aracaju, era São Cristóvão, virou Aracaju, o porquê que virou Aracaju. Então, assim, estudem tudo relacionado aos conhecimentos gerais do Estado, que é a história e geografia do Estado de Sergipe, certo? Estudem tudo, tudo. Não tem bicho de sete cabeças, o assunto não é muito extenso, é uma coisa bem tranquila. Dá para o cara sentar, dá para o cara pegar pelo menos aí 2 vezes na semana e pesquisar alguma videoaula, pesquisar algum PDF e estudar, certo? E estudar. Se não conseguir, se tiver dificuldade para isso, velho, pega a prova de 2014, pega a prova de 2018, que vai ter lá algumas questões de história e geografia de Sergipe,
certo? Mas não deixem de estudar, tá? Não deixem de estudar. E eu começarei a estudar o quanto antes. Começarei a estudar o quanto antes. Por quê? Porque é uma matéria que vai ser cobrada no edital e são assuntos que serão cobrados no edital. Então vocês podem antecipar os estudos de vocês também aí com os conhecimentos gerais do Estado, certo? Matemática, informática e atualidades, eu só começaria a estudar depois do edital. E aí por quê? Porque primeiro que atualidades a gente não tem o que estudar. A gente só vai saber o que é que vai ser cobrado na prova depois que sair o edital. Então atualidades é óbvio que não adianta você começar a estudar de agora. Informática também. Informática também. Muita coisa, principalmente nessa área de informática, né, nessa área de tecnologia, acaba mudando. Então, assim, o que foi cobrado em 2018 provavelmente não vai ser cobrado em 2024, justamente por conta disso, por conta do avanço da tecnologia, tá? Salvo engano, 2018 foi o Windows 7, o Windows 8. Então a gente já sabe que tem o Windows 10, já sabe que tem o Edge, né? Que é um navegador. Então, assim, são situações mais novas e que o cara não pode ficar se baseando em 2018, né? Então, informática, eu só começaria a estudar depois do edital, né? Depois que saísse o edital, olhava lá os assuntos e aí sim começava a estudar, tá? E matemática também. Matemática, eu também só começaria a estudar depois do edital, porque matemática, pelo menos eu, né? No meu caso, eu não perderia tanto meu tempo estudando matemática. Porque matemática você algumas questões que tinha lá, alguns assuntos que tinha no edital. MMC, BDC, conjuntos, divisibilidade, multiplicação. Então, assim, são assuntos que a gente muito provavelmente já estudou, né? Ou no ensino fundamental, no ensino médio. Então, às vezes você pega aquele assunto ali e você só relembra, né? Você pega o conteúdo, coloca lá alguma videoaula, que tem uma porrada de videoaulas sobre o assunto de matemática, sobre os assuntos, né? De matemática. E aí você só vai colocar ali, você vai relembrar, pega umas folhas, escreve e tal. É uma coisa que você não precisa nem estudar todos os dias, ou 2, 3 vezes na semana. Não. 1 ou 2 vezes na semana é mais do que o suficiente, porque cálculo a gente não esquece, né? A gente pode até não estar lembrado de um assunto ou outro, mas é muito difícil a gente pegar um assunto de matemática que a gente nunca viu na nossa vida. É muito difícil, tá? Você pode não estar lembrado. E aí você vai ler ou vai assistir uma videoaula sobre aquele determinado assunto e aí você vai lembrar, né? Isso é óbvio. Então, a minha dica é matemática, informática e atualidades. Eu só começarei a estudar depois do edital, certo? E aí, pessoal, vem a parte que eu acho uma das mais importantes aí, junto com a, a prova objetiva, que é o TAF, tá? Muita gente começa a treinar para o TAF depois que faz a prova objetiva, tá? E isso é um erro gigantesco. Isso é um erro muito grave, certo? É o que eu falei. Tem gente que tem dificuldade, por exemplo, na natação, e você não vai conseguir aprender a nadar em 15 dias ou um mês. Tem gente que tem dificuldade na corrida e o cara não vai virar um atleta correndo durante 15 dias ou um mês, certo? A mesma coisa é barra, a mesma coisa aí é abdominal e também flexão de braço, certo? O TAF requer um treinamento e é um treinamento sério. Por isso que eu coloquei aqui uma observação, vai. Contrate um profissional para auxiliá-los, certo? Então, se vocês estão na academia, eu acho que muitos de vocês aí fazem academia, então chama o instrutor, diz, velho, aí, eu tenho que fazer 7 barras o mais rápido possível. E aí o cara vai lhe auxiliar. Abdominal, a mesma coisa. Você vai ter um auxílio do educador físico. Flexão de braço, a mesma coisa. Flexão de braço, eu criei um vídeo falando sobre o TAF. E flexão de braço, pessoal, é antebraço. É antebraço não, desculpa. É tríceps, certo? É força no seu tríceps. Então o cara vai treinar o tríceps, você vai começar a fazer vários exercícios para fortalecer seu tríceps. E aí sim, quando você for fazer flexão de braço, você vai sentir a diferença. É uma diferença gigantesca, tá? A mesma coisa corrida de 2.400 metros.
Não adianta treinar na esteira da academia. Você tem que ir pra rua, tá? Tem que ir pra rua. Então, se vocês conhecem alguém que também vai fazer o concurso, que também está se preparando para o TAF, é interessante fazer um grupo de corridas, né? 2, 3 vezes na semana, fazer um corridão para ganhar resistência, para ganhar fôlego, para conseguir bater os 2.400 em 12 minutos, tá? E natação, para quem sabe nadar, show de bola. Mesmo assim, vá lá, faça um teste, vá treinando devagarzinho para ver se consegue realmente atravessar a piscina. Quem não sabe nadar, não tem problema, tem tempo. Entra na aula de natação. Tem muitas escolas aí que disponibilizam piscina gratuita, né? Então, não é bicho de sete cabeças, tá? O TAF não é bicho de sete cabeças, porém requer muita atenção, tá? Requer muita atenção. Então, além de você contratar um profissional para auxiliá-los, é interessante vocês também fazerem simulados, tá? Então, façam simulados, pelo menos aí uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, façam um simulado para o TAF, porque o TAF, pessoal, é de extrema importância, certo? E o TAF, ele é eliminatório. Reprovou no TAF, acabou. Acabou, não tem o que fazer, certo? Pessoal, o que eu tinha que passar para vocês eu já passei, certo? Vou criar outros vídeos falando sobre técnicas de estudo, sobre ondas binaurais, música relaxante para aumentar a concentração, certo? Vou trazer outras informações que eu utilizei para poder me sair bem na prova da polícia 2018, certo? Mas aí eu peço a vocês novamente, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de notificação, deem um like. O like é muito importante, pessoal. É muito importante. Outra coisa, comentem. Todos os comentários que vocês colocam, eu faço questão de responder, certo? E compartilhe o nosso vídeo, beleza? Então, fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Espero que essas informações sirvam, né, para vocês, que vocês avaliem, tirem print aí da tela, anote tudo que eu passei para vocês, porque são dicas que eu poderia utilizar para minha preparação, tá? Então eu estou adiantando para vocês uma informação que eu não tive. Eu só fui ter essas informações depois que saiu o edital e depois que eu comecei a estudar de fato no cursinho preparatório, tá? Então se eu tivesse essas informações antes do edital, com certeza a minha preparação teria sido muito melhor e eu estaria numa colocação muito melhor também, certo? Então estou passando para vocês para que vocês peguem as informações e anotem todas elas e cumpram a risca, certo? Cumpram a risca, que aí vocês vão conseguir aí a aprovação de vocês. Beleza, galera? Então valeu, um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus. Valeu!